Agora sim, então, gente, bom dia. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Augusto Conconi, trabalho no Google, na equipe de treinamento para redações e jornalistas. Eu sou formado em jornalismo, trabalhei durante 10 anos nas principais redações aqui, Brasil, São Paulo. Então, Estadão, Folha... Ai, agora morreu. Testando, testando, não. E aí, teste, voltou. Aí, trabalhei nas principais redações, então, com passagens aí pela Folha, Estadão, Veja e Jovem Pan também. E hoje, além do Google, eu tenho uma empresa que produz produtos digitais para redações do exterior, focado ali em automação e, enfim. E também tem um jornal de educação midiática chamado Nota Edu, que é voltado para estudantes de ensino médio. Ok, hoje então a gente tem duas coisas previstas. O primeiro, então, a parte aqui de o que é a busca e como que a gente pode melhorar o nosso conteúdo, né, no Google e em outros buscadores. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre Google Trends. Então, basicamente, como que funciona aqui a pesquisa? A gente, antes de tudo, de começar, né, a gente tem uma política no Google de política de resultados honestos. Significa, então, que nenhum veículo ou nenhuma pessoa tem acesso preferencial ou privilegiado a nenhum conteúdo, nenhum treinamento especial. Então, todo esse treinamento que a gente está passando aqui para vocês é o mesmo que outros veículos também recebem. E também não tem nenhum tipo de suporte técnico específico para que o veículo melhore ou performe mais na busca. Mas, enfim, como funciona a busca? Basicamente, o Google tem uma série de robozinhos. Esses robôs, são de vários tipos. Tem o Google Bot, que é o bot de pesquisa, tem o Google News Bot e tem o Google agora AI Extended, que é o bot de IA do Google, e não foi. Testando? Não, não. Teste, teste. Agora foi. Teste. Testando. Aí. Então, e o último bot que eu comentei é o AI Extended, que é justamente o bot de IA do Google, que dá ali o modo Overview, do modo AI, e também quando a gente conversa com o Gemini, é esse bot que acessa as páginas. Então, basicamente, esses bots, eles vão encontrar aquela URL, vai baixar aquele conteúdo, em seguida ele faz uma análise de todo o conteúdo que está lá naquela página. Então, ele vai conseguir pegar texto, imagem, vídeos, e vai classificar isso em diversos índices. E aí, basicamente, o que ele vê é esse código aqui, que são os códigos HTML, né, as tags HTML que estão na página. E aí, depois disso, depois ele pegar esse conteúdo e classificar no índice, ele vai apresentar essas informações na busca. E aí, quando uma pessoa fizer uma pesquisa que bata com aquele termo, ele vai trazer o resultado. Então, esse é o funcionamento básico ali da pesquisa do Google. E aí, o Google tem uma série de regras e de classificações ali do algoritmo, né? E a primeira delas é que o conteúdo para o usuário final ele precisa ser útil. Então, o objetivo do conteúdo é sempre ser centrado nas pessoas. Então, você tem veículos e sites de modo geral que criam testando. Teste. Foi. Yeah. Obrigado. Tem sites que acabam criando conteúdos voltados mais para o buscador do que voltado para as pessoas. E isso, a médio e longo prazo, por exemplo, pode ser ruim para o site, né? Porque, enfim, ele pode ser penalizado. Então, o objetivo é sempre criar conteúdos para as pessoas. E aí acontece, o Google, na página ali de App Center, ali de Search, ele tem 40 perguntas que basicamente são perguntas para você, uma autoavaliação, né, para verificar se o seu conteúdo que você está produzindo ele é relevante ali para o usuário. A gente basicamente segue o código de ética da profissão. Acho que isso é mais útil para outros tipos de empresa. Conteúdos jornalísticos normalmente aqui já respeitam esses conteúdos aqui, mas eu acho que vale a pena. Eu vou abrir aqui a página. Está em inglês, deixa eu só trocar. Então, basicamente, o conteúdo mostra informações, relatos, pesquisas, análises originais, sabe? Então,
jornalismo, coisa básica. Mas, enfim, a gente tem aqui uma série de orientações para busca. E aí depois eu vou compartilhar essa apresentação, e aí vocês vão ter acesso e vão conseguir clicar aqui no link para ver. Testando, não. Tá morrendo. Tadinho, tá cansado. Teste. Aí, foi. E aí acontece, na busca, então a gente, além da busca tradicional, a gente tem as notícias, né, como que entram na busca. Então, basicamente, como que eles aparecem hoje? A gente tem, na própria busca, quando a gente digita algum termo, dependendo da relevância daquele conteúdo, ele já cria uma seção principais notícias e mostra ali as notícias mais recentes ou mais atualizadas sobre aquele assunto. E também tem a aba de notícias dentro do Google Search, em que ele também traz uma listagem das matérias. Isso aqui não é tão comum em todos os eventos, a gente vê isso em coberturas um pouco maiores, que são a seção de perspectivas, em que o Google ele cria uma espécie de feed de conteúdos que mescla tanto conteúdos de redes sociais, quanto matérias jornalísticas, vídeos do YouTube. Então, e aí normalmente ele dá preferência não só para o perfil do veículo, mas para o perfil dos jornalistas também. Porque acontece, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente tem metadados nas páginas dos sites dos veículos, né? E aí, dentre esses metadados, tem o nome do autor. E aí, se o CMS permite, dá para colocar as redes sociais daquele autor, daquele veículo. E aí o Google consegue fazer uma série de cruzamentos para poder, tipo, essa pessoa publica muito sobre esse assunto, esse veículo tem autoridade naquele assunto, ele faz essa relação, e aqui está morrendo. Testando. Testando. E aí a gente consegue, então, fazer esse cruzamento, e aí ele vai mostrar esses posts aqui. Não é toda cobertura, normalmente a gente vê isso mais em tipo premiação, Oscar, essas coisas. Essa seção aparece. Ela, enfim, é automática, mas nem sempre está ali. E aí, basicamente, as notícias elas podem aparecer naquele formato que eu mostrei, mas também podem aparecer dessa outra forma. Então, no primeiro é um formato nativo, que é basicamente um título e a descrição. Pode aparecer como texto ali, como conteúdo avançado, né, rich content, em que são esses cardzinhos. Pode aparecer como imagem, então a pessoa busca uma imagem, clica ali e vai para a página da notícia. Pode aparecer como vídeo também. Então, são diferentes modos agora que a gente tem. Minha apresentação está totalmente atualizada, já tem já o AI Overview, né, que a gente tem ali no topo, e ainda agora tem o modo AI, que quando a pessoa pesquisa, carrega um texto, mas ela pode clicar ali no link também e ir para o site. Aqui eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas vocês conhecem, né? Então, o modo teste já morreu. Testando? Não. Teste. Testando. Se quiser, gente, depois eu posso fazer uma versão gravada também, se for facilitar. Mas então, aqui não vai carregar o vídeo, mas basicamente o modo AI, você faz uma busca e ele já meio que te traz uma resposta ali, uma visão resumida daquele assunto, e aí se a pessoa quiser se aprofundar mais, ela consegue clicar. Então, acho que uma das principais vantagens é de poder fazer perguntas muito específicas. A gente vai ver isso um pouco mais daqui a pouco no Google Trends, mas as pessoas elas são muito sinceras e muito honestas com a pesquisa do Google, né? E aí o modo AI permite que as pessoas sejam mais específicas e isso depois ajuda a gente na hora de produzir conteúdos também, né? Tendo acesso a essas perguntas, enfim. Uma outra coisa que é legal de comentar, na busca a gente tem esse Search Labs, em que é um modo experimental do Google, em que a gente consegue basicamente ativar recursos que ainda não estão disponíveis para todo mundo. Então, isso está disponível, a gente pode clicar ali num símbolozinho, depois eu vou, acho que daqui a pouco vai carregar aqui. Basicamente, é clicar num símbolozinho de Becker, né, de Becker de Química,
a gente clica ali e a gente consegue ativar esses recursos e ver o que está sendo testado e que pode ser lançado daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos na busca do Google. E que já morreu. Testando. Acho que quando eu aperto aqui, ele também volta. É normal, leve gambiarra. Ok. Aí acontece, eu comentei então agora há pouco sobre os metadados, né? Então, basicamente, uma boa prática dos veículos é usar dados estruturados. Isso é uma coisa mais técnica, mas que acho que vale a pena a gente destacar. Quanto melhor os dados estruturados que a gente tem, basicamente mais fácil o buscador consegue entender aquelas informações. E aí, então, aqui a gente consegue ver que existe um tipo de metadado chamado News Article, em que a gente consegue ter as informações, e inclusive a linha fina, o conteúdo da matéria, a data que ela foi publicada, a data de modificação, os autores que estão naquela matéria aparecem aqui. Então, isso facilita bastante na hora da indexação desse tipo de conteúdo. E a gente consegue, então, como reportagem jornalística, entrar como article, news article e blog posting. E a gente tem, além de outros tipos, a gente tem tipo específico para vídeo tipo específico para opinião também. Então, quando é um editorial, um artigo de opinião, a gente também tem tipos específicos. Nessa marcação, a gente ainda tem um tipo se tem paywall ou não. Então, ele consegue detectar se aquele conteúdo está aberto gratuito. Se ele está aberto... Não, não foi. Testando? Não. Eu gravo depois, se quiser. Eu faço de novo a apresentação, daí eu gravo aqui pelo Meet. Ele não tá pegando na gravação, só não tá saindo na... Ah, pode ser. O microfone está direto na caixa, né? Eu gravo depois. Continuo? Então, a gente tem as marcações aqui do paywall. E aí, o destaque que a gente tem também é para vídeo. Para vídeo, a gente tem vários formatos. O primeiro é de objeto de vídeo, né? Então, que a gente consegue colocar ou uma URL de um vídeo direto ou um do vídeo do YouTube. A gente tem um recurso de clip, em que a gente consegue criar tipo os capítulos do YouTube, do segmento. Então, a gente consegue criar esses metadados, essas marcações, para que quando a pessoa vá buscar esse vídeo no Google, ele entenda que esse segmento aqui fala sobre a notícia A, esse segmento fala sobre a notícia B, e a pessoa, quando já clica ali no play, já sabe mais ou menos o que vai ter, né, e consegue pular e avançar direto para aquele trecho. E o outro recurso é o Broadcast Event, que a gente consegue dizer se está ao vivo ou não. Então, se a gente está fazendo uma transmissão ao vivo no programa, a gente pode usar esse recurso aqui, e aí o Google ele já vai colocar uma marcação de ao vivo lá na busca. Então, isso também dá destaque lá na hora que está exibindo. Já morreu? Né? Não foi. Testando, testando. Teste, teste, testando, testando. Pode botar o papel. Não tá... Ok, quer desligar então a caixa? Então? Pode. Maravilha. Quem está gravando, desculpa. Então, gente, vocês vão ver como se estivessem aqui. Então, respondendo a sua pergunta sobre o RabbitTXT, depende, você consegue especificar qual bot você quer bloquear. Então, quando você coloca no arquivo, você consegue dar o nome ali. Se você colocar Googlebot, vai bloquear o bot geral. Se colocar
se você bloquear o Google News Bot, vai bloquear só de notícias, e se você bloquear, acho que o Google AI Extended, bloqueia só o bot de IA. Então, só para repetir a pergunta ali para quem está vendo a gravação, sobre conteúdos sensíveis, né? Se o Google faz algum tipo de distinção, algum tipo de penalização, né, desses conteúdos mais sensíveis. O Google tem uma política de notícias, mais uma vez, é tipo, não ferir a ética jornalística. Acho que das coisas mais sensíveis assim tem basicamente exibição de cadáver ou de fotos muito explícitas, mas novamente, se você coloca um aviso tipo, fotos da guerra ou fotos de uma chacina, por exemplo, no Rio, e você coloca uma tarja ali tipo de foto sensível, avisando o teu usuário, meio que o Google consegue entender que aquilo tem relevância jornalística e não vai fazer nenhum tipo de punição. É mais se seu site só publica isso. Aí vai, a longo prazo pode ter algum tipo de punição. Outro caso ali na política de notícias do Google é de dados sensíveis no sentido de dados pessoais, especialmente se forem dados médicos. Então, você tem um laudo de uma pessoa, que pode ser uma figura pública ou não, e você compartilha isso de forma pública. Uma matéria sendo publicada provavelmente não vai ter nenhum efeito, mas se é uma política recorrente do veículo de ferir ali o código de, enfim, a privacidade daquela pessoa, exibir informações sensíveis a esse ponto, pode ter algum tipo de punição. Mas são coisas muito pontuais e muito específicas. Mas, no modo geral, não tem nenhum tipo de restrição o veículo que vai publicar e não vai ter nenhum tipo de punição nesse sentido, né, por ser, se for interessante e relevante para a audiência, jornalisticamente falando. Né. Não tem tanto um filtro, acho que humano. Existem moderadores às vezes, mas a maior parte das coisas são automatizadas. Então, a não ser que seja uma coisa muito contínua, de longa escala, assim, que o veículo fere as políticas, não tem nenhum tipo de prejuízo. Então, mostrei aqui na apresentação a parte de marcação de vídeo, né? Aí acontece, a gente consegue testar como que o veículo está implementando esses conteúdos. Eu posso olhar aqui. De vocês. A gente pode pegar uma matéria aqui. Peguei a matéria de alguém? Eu vou usar aqui o schema.org para fazer a validação. E aí, basicamente, a gente consegue ou colar a URL ou colar o código HTML da página. E aí? Testando? Tá modulando? A gente deixa desligado, né? Daqui para poder mostrar, então aqui a gente tem os metadados. Então aqui a gente tem o tipo, que é o news article, tem a URL. A gente tem o título da matéria, a data de publicação, a quantidade de palavras, a editoria, o idioma. E a gente vai descendo, daí vamos ver se tem informações do autor. A gente tem o logo do veículo. Bem completinho. Aqui a gente tem a thumbnail e a legenda da thumb. E aqui o autor, Robert, né? E aí tem a sua descrição, tem o perfil do LinkedIn também, então ele tá vinculando. E tem essa foto aqui, acho que é uma foto genérica, né? Sim, mas tá aqui, tudo bonitinho. Boa. E aqui a gente consegue ver também se tem algum tipo de erro, e aqui não tem. Então, bem implementada. Eu consigo mostrar um exemplo? Algum site que eu... Deixa eu ver.
É que o jornal é da Bahia, então provavelmente para tentar dar. Mas pegou aqui. Ah, mas tá tudo certinho também, acho que eles arrumaram. Mas aqui, se tivesse algum erro, então a gente iria basicamente, ele iria ficar vermelho aqui. Se, por exemplo, se é um campo que ele não existe nas marcações aqui do formato do skim.org, ele avisaria, tipo, esse campo aqui ele não existe, ou esse campo está mal formatado, ele tá vazio. Então, ele basicamente iria retornar um erro ou um aviso. E aí aqui, novamente, isso aqui é mais técnico, mas aqui a gente consegue ver tudo que existe, tudo que está disponível aqui de metadados. É uma loucura, assim, é um mundo diferente. E aí, de metadados para veículos, por exemplo, a gente tem dentro de organização, a gente consegue colocar as premiações que um jornalista ou que um prêmio que o veículo ganhou. Dá para colocar a política de correção, a política de fontes anônimas. Então, tudo isso dá para colocar aqui nesses links. O da Folha, eu acho que é um dos mais completinhos. Paywall. A gente vai ver que na Folha aqui, porque acontece aqui na 98 só tinha o News Article, né? Lá na tarde e agora aqui na Folha a gente deve ver outros formatos também. A gente vai ver então o News Article, a gente vai ver também, só de novo o News Article, enfim. Mas aqui dentro, quando a gente descer, eles pioraram então, regrediram. Beleza. Tá, vou voltar então lá para outro exemplo da tarde. A gente consegue ver que tem outros campos da organização. É o corpo da matéria, isso. Daí isso facilita na hora. Isso é bom e ruim, né? Isso. É porque acontece. Normalmente o paywall ele bloqueia o usuário, mas ele permite que os indexadores, né, esses robôs, consigam acessar e ler o conteúdo completo. Então, normalmente, quando você tem uma ferramenta que burla paywall, normalmente ou eles pegam pelo metadado, ou eles emulam os bots do Google ou de outra ferramenta. E aí ele consegue pegar esse conteúdo, porque quando o bot acessa, ele não carrega o paywall. Eles têm meio que essa flag ali para definir. Aqui também não vai ter, enfim. Mas aí, normalmente tem uma outra marcação aqui que é de organização, que tem todas as políticas editoriais e tal. Daí fica bem legal, fica bem completinho. Posso mostrar outro, acho que o New York Times talvez tenha. É. Live, deixa eu ir para matéria. Olha o meu dia aqui. Enfim, acreditem, enfim. E dá pra ver aqui no esquema também depois. Ok. Esse aqui não é o Schema.org. Ele é a organização global responsável por definir as regras dos metadados. E aí o Google ele tem outro que é próprio para fazer a validação. Mas é basicamente a mesma coisa. Tanto que a ferramenta que eles usam lá para fazer aquela validação é a mesma aqui é a mesma do Google. Tem meio que uma parceria, porque o Google meio que doa. O Google doa dinheiro ali para aquela associação, já que eles têm todo esse trabalho de criar todas essas regras, essas formatações, tem meio que uma espécie de parceria, né? Mas aquelas regras que estão ali, elas valem basicamente para todos os buscadores. Todo mundo que busca acessa páginas da internet vai priorizar esses dados estruturados, né?
testar aqui. Vocês usam o WordPress, né? Bem mais tranquilo de fazer essas implementações. Maravilha. Tá aqui tudo bem, gente? Legal. E acontece, a gente também tem o Discover, e aí eu já começo dando um grande disclaimer. Os veículos amam o Google Discover, mas também odeiam porque às vezes, tipo, uma matéria deu super certo aqui no Google Discover, daí a gente vai fazer, tipo, vamos fazer a mesma matéria, investir, e aí a segunda matéria não dá tanto certo. Sim, então, o Google Discover é ao contrário da busca do Google, em que a gente consegue ter um controle melhor no sentido de boas práticas, de SEO e tal. O Google Discover ele é um feed personalizado para cada usuário. Então, basicamente, é o que aquele algoritmo do Google acha que vai ser relevante para aquela pessoa com base nos interesses, no que ela navegou, no que ela já interagiu. Então, é uma coisa muito mais dinâmica e menos previsível. Então, ele é um canhão de audiência, mas ao mesmo tempo não é uma plataforma para você dizer, tipo, querer criar uma dependência dela, porque ela é muito instável nesse sentido. Enfim, da Google Discovery, ele exibe notícias, obviamente, como vocês sabem, mas aí eles também exibem vídeos. Então, a gente tem web stories, tem vídeos do YouTube, e agora está em testes ali colocar também posts de redes sociais, né? Isso. É... Sim. Eu imagino. Era assim também na Folha. É, o que dá para fazer dá para tipo, ver um pouco dos conteúdos que entram, porque normalmente não entra tanto factual, né? Entram matérias mais frias. Então, tipo, é uma linha que você pode tentar seguir. Então, às vezes pegar conteúdos que têm alta e tentar buscar ali uma via ali mais de evergreen, talvez seja uma solução. Normalmente o que dá certo no Discovery são conteúdos que instiguem ali a curiosidade das pessoas, é, então que, enfim, sejam conteúdos mais perenes, que não sejam tão perenes, né? Daí tem umas políticas aqui do Google, né, do Google Discovery, que são umas boas práticas, que é basicamente títulos que não sejam clickbait, eles consigam resumir a essência do conteúdo, mas que não seja um caça-clique, né? Evitar táticas ali de apelo, seja coisas meio baixas, né? Então que a pessoa fique muito revoltada só por ler aquele título, então que tente de forma artificial manipular a emoção das pessoas. E basicamente fornecer conteúdos que sejam interessantes, relevantes e que sejam ali histórias realmente com a finalidade ali do usuário final, né? Que, enfim, promova o interesse da pessoa. A gente tem aqui uma página do Google que tem mais detalhes sobre esses conteúdos. Então, de como funciona o Google Discover, né? A parte de feed, RSS para poder colocar. E aproveitando, não está disponível ainda no Brasil, mas deve chegar no próximo ano, que é um recurso que vai favorecer um pouco. Acontece, hoje existe uma ferramenta do Google em que se a assinatura, vamos supor, a Folha de São Paulo, a Folha tem paywall, se você vincula a assinatura da Folha com a tua conta Google, as matérias da Folha ganham destaque no Google Discover e ganham destaque na busca daquela pessoa, já que ela assina, né? Isso acontece só quando você integra com uma ferramenta chamada Google Reader Revenue Manager. O Google está testando lá nos Estados Unidos um recurso para você seguir suas fontes, em que você consegue mostrar, tipo, eu gosto daquele site, eu quero que ele exiba com maior frequência. Se eu não me engano, o Axios nos Estados Unidos tem. É isso aqui, adicionar Axios no Google. Quando a gente clica, aqui não vai estar disponível, mas basicamente é um link que você consegue colocar suas preferências de fontes de informação.
Então, a tendência é que se isso chegar aqui no Brasil no próximo ano, que deve acontecer, as pessoas vão poder clicar nesse botão e falar, eu gostei desse site aqui, eu quero exibir mais. Daí, o site vai ganhar mais destaque na busca e no Google Discovery para aquele usuário, para aquela pessoa. Sim, a maior parte dos veículos que eu estou acompanhando estão adicionando esse botão aqui, um botão personalizado, né? Mas que aí leva para aquela página para favoritar. Como se fosse um bookmark, né? Um favorito. Sim, mas aí do Google News ele fica exclusivo só para o news.google.com. Ele não afeta o Google Search News e nem o Discover. Para os veículos que têm acesso a isso lá nos Estados Unidos, pelo Analytics eles conseguem verificar isso. Daí, ainda no Google Discovery, a gente tem umas boas práticas em relação à imagem, né? Aqui, imagens pequenas normalmente levam uma taxa de clique menor. Então, o ideal é colocar imagens largas, né, com pelo menos 1.200 pixels de largura. E também na configuração lá dos metadados da página, especificar para usar a imagem como sempre large e não deixar vazio, porque às vezes ele pode carregar a imagem pequena aqui. E aí, outra coisa também em relação à imagem é evitar usar ou imagens muito genéricas ou imagens só com o logo do veículo, por exemplo. Normalmente, quando acontece isso, tem uma taxa de clique ali bem menor entre impressões e clique, né? E aí, para vídeo, essa prática aqui eu acho que está meio desatualizada. Aqui ele fala, tipo, para criar uma página dedicada para cada vídeo. Então, no sentido, aqui é mais o sentido de, se você tem, tipo, uma série de reportagens em vídeo, aí cria uma página para cada uma dessas matérias, ou se a sua reportagem já tem um vídeo, aí você pode colocar, não tem problema nenhum, você não precisa tipo, criar uma página separada só para aquele vídeo e depois a matéria. Você pode colocar ali, não tem problema nenhum. Daí, como comentei, né, usar as marcações de vídeo do schema.org, né, ali os metadados, isso sempre ajuda. E além disso, uma parte mais técnica, a gente consegue enviar um feed de vídeos específicos, um sitemap específico de vídeos dentro do Search Console. Então, para a equipe técnica que tem acesso a essas informações, a gente consegue criar sitemaps específicos para vídeo e assim o Google consegue indexar melhor esse conteúdo de forma mais facilitada e também exibir no Discovery e também no Search. Nesse caso, se você não usa a URL do YouTube, você armazena o vídeo no seu próprio servidor, aí você teria que especificar ali, você teria que especificar se aquele vídeo ele está indexável. Porque acontece às vezes de você armazenar esse vídeo num servidor separado, que não é o YouTube, e aí aquela URL ela não está acessível para bots, ela está acessível só para o usuário. E aí o Google não consegue indexar e aí ele não vai carregar o vídeo. Mas aí se vocês usam o YouTube, não tem que se preocupar com isso. É só a URL do YouTube, ele já pega todos os dados. Instagram, eu acho que ele não carrega. Eu acho que ele não carrega porque ele não é um vídeo próprio, ele é um post. Então acho que ele consegue identificar se está dentro da matéria e não tem problema, mas ele não vai carregar como tipo vídeo. Boa pergunta. Eu desconheço se tem algum tipo de relação em relação nessa parte, né, de se o destaque ali do YouTube ajuda no veículo. Ajuda no veículo. Acho que não sei se tem uma relação direta. Eu posso mandar uma mensagem daqui a pouco aqui, daí talvez amanhã eu consiga trazer essa resposta.
Depende. Tem veículos que usam muito dessa estratégia, né, de colocar vídeos, inclusive vídeos aleatórios que não estão relacionados àquela reportagem na página. O principal objetivo disso, normalmente, é para fazer com que a pessoa fique mais tempo na página. Mas, em relação do ponto de vista de SEO em específico, não tem tanto impacto. O ideal é que, quanto mais recursos multimídia você tem na página, especialmente se são correlatos àquela matéria, a pessoa vai, teoricamente, ficar mais tempo e vai poder ter mais chances de recirculação. Então, esses são fatores positivos para o veículo. Mas, do ponto de vista de SEO em específico, não tem tanto impacto. Em relação aos bots, por exemplo, se eu tenho. Sei te dizer, porque esse vídeo é do mesmo assunto da matéria. Não é da mesma editoria, é do mesmo assunto. Não, por exemplo, a gente tem uma Tá. e aí a gente embeda esse vídeo. Ah, ok, entendi. Ah, não, isso é perfeito, porque quanto mais completo o conteúdo, melhor. Então, nesse sentido, se você tem o vídeo, e você tem uma nota ou a transcrição desse vídeo, ele consegue entender, falar, ok, esse conteúdo aqui está completo, está relevante, e aí ele vai, e pode inclusive dar mais destaque também, né? Porque quanto mais completa e mais atualizada aquela matéria, por exemplo, maiores são as chances de relevância. Então, por exemplo, se é uma coletiva de imprensa, e aí a matéria de vocês tem o resumo da coletiva de imprensa e tem talvez a transcrição corrida ali, né? Ele fala, ok, essa matéria é mais completa do que o jornal A, B e o C. Então isso é positivo. Ou da matéria que o vídeo foi. Não favorece. É porque acontece, o Google ele consegue entender o conteúdo que está dentro do vídeo. Tanto que quando a gente usa o notebook. Se não tiver a transcrição, Se você, por exemplo, jogar um vídeo do YouTube no Notebook LM, ele vai trazer a transcrição completa já daquele vídeo. Então, por trás dos panos, a busca do Google também consegue. Quando você coloca um vídeo, ele já tem a transcrição completa, mesmo que não tenha legenda, nada. Então, ele já meio que entende qual é o conteúdo que está ali dentro, e aí ele já meio que consegue fazer essa ligação. Ah, essa pessoa pediu entrevista do Zema que ele fala sobre vacinas. E aí, mesmo que não esteja isso no título, ele sabe que tem naquele vídeo, ele vai mostrar. E aí aqui na parte de notícias, a gente tem o news.google.com ou o Google News, que é a seção específica de notícias, onde a gente tem o Google Destaques, né? Vocês têm aquele Google Destaques, que é um painel? Showcase? Não, né? Enfim, daí é onde fica aqui o Showcase, ou o Google Destaques. Só tirando uma dúvida, Aham. seria aquele painel onde a gente próprio Isso. preenche, quer dar destaque. Isso. É uma forma ali das pessoas conseguirem, usando o aplicativo ou usando o Google News, o site do Google News, né, conseguirem ver esses destaques já curados pela equipe editorial de vocês. Enfim, daí a gente tem essa seção aqui, então, com as principais notícias. Daí o Google ele tem um sistema automático de classificação por tema, né? Então ele consegue ver pelo volume de acessos e pelo volume de conteúdo que é publicado quais são as notícias mais relevantes. Ele já consegue colocar isso na seção de principais notícias e ver coberturas correlatas, por exemplo. Aí, para aumentar a probabilidade de aparecer nessa seção, né, do Google News ou Google Notícias, basicamente conteúdo ali de competência, credibilidade, confiabilidade, então tipo básico. Uma coisa que é relevante, né, a parte de autoridade do domínio no sentido de consistência de publicação naquele assunto. Então, vocês provavelmente, como cobre bastante BH, vão ter bastante autoridade na hora de cobrir esses conteúdos. Mas aí se aparecer uma notícia da Bahia, por exemplo, ou de São Paulo, talvez vocês vão ter menos relevância quando aparecer esse assunto, porque não é uma coisa tão recorrente que vocês cubram. Então tem um pouco dessa distinção, isso acontece aqui do ranqueamento dos conteúdos. E aí tem aquela parte que eu comentei, né, das políticas do Google, políticas de notícias do Google.
Essa segunda parte aqui de cabeçalhos é super importante. Apresentar a data de publicação e a data de modificação das matérias de forma clara para o usuário e para os robôs. Fornecer hora e data exata de publicação. Não precisa necessariamente para o usuário final, mas é enfim, uma boa prática, mas pelo menos para o buscador ter essas informações do horário completinho. E o mais importante de todos é evitar atualizar artificialmente essas notícias. Tem veículo que gosta de, enfim, publicar uma matéria quente, publicou tipo 10 minutos depois da concorrência, vai, edita e fala, não, a gente foi o primeiro a publicar, a gente publicou há 20 minutos. Retroativo, né? Enfim, não façam isso, por favor. O Google detecta isso, como ele acessa sempre o sitemap, ele consegue ver que a matéria tipo, não foi publicada naquele horário, e aí, enfim, se isso acontece novamente de forma contínua, o site pode e vai ser penalizado de forma automática. Não tem problema. Se você editou o conteúdo da matéria e você mudou o horário da publicação, por exemplo, não tem problema. O WordPress tem por padrão. De qualquer forma, quando a gente atualiza para a indexação. Internamente no WordPress a gente consegue ver essa diferença. Daí não tem problema, porque ainda assim nos metadados aparece o horário da publicação, original. Então aqui não tem problema. É mais fazer essas manipulações dos dois sentidos. Tanto de você colocar que você publicou uma matéria antes, ou às vezes, por exemplo, imagina que você tem uma matéria que foi publicada há 5 meses, e aí você viu que esse assunto voltou a ficar em alta, você vai lá e coloca que foi publicada ou que foi atualizada hoje. Mas você não mudou nada. Você não mudou o título, você não mudou o corpo do conteúdo, e aí você só faz isso para que apareça lá na busca, tipo, atualizado a X minutos. Isso também é considerado como uma manipulação artificial, e aí, enfim, pode ter penalização também. Também. Sim, se não tem nenhuma modificação do corpo, se tiver tipo, alguma modificação no corpo do conteúdo, passa. Agora, se você não mudou nada, não colocou nenhum link, É o caso de Evergreen, por exemplo. Festas juninas de 2024. aí não tem problema. Explanando ali. Entendi o que eu disse. Teve um jornal que eu trabalhei em que eles faziam o seguinte, eles pegavam matérias antigas e aí acontece, tem um campo chamado URL canônica, em que a gente aponta para... Imagina, a gente tem tipo várias versões da matéria, a gente tem uma versão normal, uma versão AMP, daí a URL canônica serve para meio que apontar o endereço original daquela matéria. Tinha gente que tipo, acessava o publicador, editava a URL canônica de uma matéria antiga para apontar para uma matéria mais nova. Então, uma matéria que estava ranqueando bem no Google, ele acessava aquela matéria e colocava uma matéria mais recente para, tipo, quando o Google acessasse aquela reportagem que está indo bem, ele visse, opa, a URL canônica, na verdade, é aquela outra, meio que acessasse. Não redirecionava para o usuário, só tentava... O redirect ainda é uma boa prática. Agora, você fazer isso é só, tipo, para falar, opa, essa matéria aqui, na verdade, é aquela outra, mesmo sendo... Enfim, péssima. Não, mas a gente pode falar. O que normalmente
antigamente era uma boa prática de você colocar as palavras-chave que estão na matéria, né, na URL. Ah, como evoluiu muito, não tem tanto impacto isso. É uma boa prática, mas eu não consigo dizer, tipo, fazendo isso, sua matéria vai ranquear melhor. Não tem essa correlação direta. É uma boa prática para a pessoa poder bater o olho e saber o que a matéria está falando sem ser aquele título gigantesco, né? Mas aí depende muito da política do próprio veículo. Mas não é uma coisa que vocês precisam, tipo, meu Deus, se eu não fizer, minha matéria não vai bem. Não tem tanto isso. Já foi uma questão no passado. Hoje pouco importa. Como é tudo muito por link, não importa tanto. Acho que o URL curto acaba sendo melhor quando você tem uma limitação de espaço, tipo numa rede social para compartilhar. Mas, de modo geral, não tem impacto direto no SEO. Então, como o cenário de rede social mudou bastante recentemente, eu não consigo te dizer de forma específica. Para a notícia, eu imagino que não. Mas eu sei que posts de redes sociais, então YouTube, TikTok e Twitter/X, né, acabam tendo uma certa relevância ali na hora de exibir, mas eu não sei se o link que está naquele post, o vídeo que está naquele post, ele consegue fazer uma correlação direta entre a marca. Então, não consigo te dizer específico. Depois eu vou anotar essas duas perguntas e aí eu tento trazer ainda amanhã essas respostas. Faz. Então, tanto que ele indexa conteúdo do Instagram, conteúdo do Twitter, do TikTok. Mas aqui o que eu não sei é se ele consegue entender que esse conteúdo é da mesma marca jornalística que o site, ou se ele consegue entender que aquele tópico é o tópico de cobertura daquele veículo. Então, eu preciso só entender mais ou menos se ele consegue fazer esse tipo de distinção. Nesse último tópico aqui de conteúdo duplicado, acontece também com uma certa frequência, se, por exemplo, tem uma matéria que deu muito certo e aí, às vezes, você copia e cola aquela matéria só para falar que, tipo, publicou antes. Então, você não altera a data de publicação, mas você copia o mesmo conteúdo que está tudo igualzinho e só cola ali. Isso, talvez, com conteúdo duplicado. Então, é bom evitar. Então, tem que ter um motivo para aquela matéria ter sido refeita e republicada, né? Aqui a gente tem uma coisa meio polêmica, que é a parte de conteúdo republicado. Então, imagina que a gente tem uma matéria da Agência Brasil. Então, a Agência Brasil publica aquela matéria, e aí outros veículos têm a permissão ali de republicar aquele conteúdo. O Google News, em específico, recomenda que você use dois atributos. Ou você bloqueia a indexação daquela matéria no Google News, ou você usa aquela parte da URL canônica que eu comentei para dizer, olha, a matéria original que a gente está, esse conteúdo aqui é o mesmo da matéria original da Agência Brasil. Então, pegar o link da Agência Brasil e colocar naquele campo de URL canônica. Essa seria uma boa prática que o Google recomenda. Acho que a URL canônica é o que normalmente os veículos fazem. Mas aí o que acontece? Quando você faz isso, você dá mais... Provavelmente, quando o Google News for exibir aquela matéria, ele vai dar destaque para a fonte original. Então, a Agência Brasil vai estar no topo e aí pode ser que apareça os outros veículos que publicaram a linha abaixo, né? Mas então, normalmente a prioridade acaba sendo a fonte original. Enfim, é meio polêmico, né? Tipo, mas é uma boa prática aqui. Então, isso não afeta o search, mas afeta aqui a exibição no Google Notícias. Fez sentido? Site a gente assina como perfil. Não, o que vai acontecer é que provavelmente ele vai identificar que é um conteúdo duplicado e aí ele não vai dar destaque para aquele conteúdo. Mas, enfim, como é jornalisticamente relevante, tudo não tem problema vocês fazerem isso.
Mas talvez uma boa prática seja se permitir colocar essa URL canônica, porque aí vai estar seguindo todas as boas práticas do Google. Não, quando você está editando uma matéria no WordPress, se vocês têm, por exemplo, aquele plugin Yoast SEO, lá embaixo tem normalmente campos avançados, e aí lá vai ter uma opção para você colocar a URL canônica. E aí lá, é só colar a URL, daí ele já vai meio que substituir no metadado ali e dizer, a matéria original foi publicada primeiro ali na Agência Brasil. Daí se você, acho que o G1, por exemplo, acaba fazendo isso quando publica matérias da BBC. Na área de... Deixa eu ir para ciência. Sim, mas quando tem matérias, por exemplo, de agências de notícias aqui, não vai entrar. Não vai entrar aqui, ó. Aqui é porque eu queria pegar a conteúdo de agência. Daí, geralmente para área de ciência e saúde, eles usam aí, maravilha. Obrigado. E aqui, ó, para vocês verem, o G1, por exemplo, coloca aqui a URL canônica, a matéria original da BBC. Calma aí. No código HTML, quando você vai no mouse direito inspecionar a página, deixa eu ver. Aqui. Se você usar o esquema. Não vai aparecer ali. É que aqui ele fica num outro campo. Isso não está previsto no esquema. Acho que não está. Ele fica só no HTML, numa outra seção, como metadado e não como dado estruturado. Mas enfim, daqui a gente tem esse link tipo canônico e a URL da matéria original. Então é uma boa prática. Daí a Folha faz isso também com a Deutsche Welle, com a BBC. Para o usuário final não vai impactar em nada. Isso é basicamente você dizendo para o buscador o seguinte, olha, essa matéria aqui ela é relevante para o nosso veículo, mas ela foi publicada originalmente por uma outra fonte. Sim. Acho que já está em português. Já está em português aqui. Deixa eu tentar clicar. Depende. Na busca em si, varia muito da... na busca em si, depende muito da... Como a busca ela é personalizada para o usuário também, no final das contas. Então, pode ser que se eu acesso mais o G1 do que o site do BBC, pode ser que o G1 apareça primeiro. No afeta. Mas aí no Google News, a prioridade provavelmente, primeiro beijo... É diferente. Mas aí se eu tentar voltar aqui, usar aí eu vou acessar o News. CNN deu destaque aqui. Esse nem indexou. Talvez eu ver se não esteja aqui no feed.
ver se a BBC está aqui no... Nossa, tadinho. Mas essa matéria é de 2015, essa é a origem. 2025. Não pegou a matéria mais recente, eu acho. Enfim, teoricamente era para dar destaque aqui para a matéria da BBC. Mas Pode ser que a BBC não. aqui, pode ser. Pode ser que a BBC em português não esteja atualizando o feed de notícias. Ainda tem essa prioridade, porque está muito antigo aquilo ali. E aí, nesse caso, essa matéria aqui da CNN é da Reuters. Aqui. Agência italiana. Pelo visto foi uma pesquisa que estava embargada e que os outros veículos repercutiram. Sim. Mas ainda assim, como eles reproduziram o texto na íntegra, né, via syndication, então é uma boa prática seguir ali a URL canônica. E aí, vocês já têm acesso, provavelmente, mas aí é Publisher Center, onde vocês conseguem colocar ali o feed de notícias de vocês, das matérias, aquela parte que eu comentei, né, do Reader Revenue Manager. Vocês conseguem colocar e tem várias opções. Aqui é basicamente o lar de vocês, onde vocês conseguem personalizar a exibição do conteúdo de vocês dentro da seção de notícias do Google. Aí, normalmente, só quem tem acesso ao Search Console consegue também customizar aqui o Publisher Center. E aí, os fatores de classificação para conteúdos noticiosos, basicamente são 7. Então, a gente tem a relevância, localização, proeminência, credibilidade, atualidade, usabilidade e interesses. Então, basicamente, a relevância daquele conteúdo para o usuário final. Então, um dos sinais mais básicos que a gente tem é basicamente quando aquela reportagem contém as palavras-chave que estão presentes ali no título, na descrição, enfim. Então, que aquele assunto é correlato. Mas o Google tem modos muito mais avançados de fazer isso, esse é só um deles. Então, aqui a gente depois eu posso mandar, vocês vão ter acesso à apresentação. Mas aqui a gente tem, tipo, uma explicação mais completinha mostrando de quais são os critérios que o Google utiliza também para determinar a relevância daquele conteúdo. Não é só palavra-chave, né? E aí o outro é a localização. Então, como a gente comentou agora há pouco, se é um veículo de BH noticiando coisas de BH, a tendência é que vocês ganhem mais destaque. Ao mesmo tempo, a busca muda de acordo com a região. Então, aqui ele tem um exemplo mais específico, né? Tipo, futebol nos Estados Unidos vai exibir notícias de futebol americano. Aqui no Brasil, vai exibir futebol verdadeiro. Enfim, e tudo isso acaba afetando. Então, a localização do usuário é um dos inputs também, que servem ali de filtro e de personalização. E aí, aqui, a parte de proeminência é basicamente se a notícia ela é mais relevante, se ela está tipo, completa, se tem diversas fontes que são citadas. Então, se você menciona, por exemplo, que a sua reportagem ouviu o Ministério da Saúde para falar sobre vacina. Então, ele consegue detectar, opa, uma fonte governamental, isso aqui é mais relevante. Então, tudo isso ajuda. Então, quanto mais transparente, mais completinha a matéria, ele também ajuda a definir ali a proeminência daquele conteúdo. E aí, qual a importância também de colocar links para sites externos? Isso é basicamente a base da internet, mas isso também ajuda a criar credibilidade. Então, quando você coloca, por exemplo, o link para um documento oficial do governo, o link para uma pesquisa, o link para uma notícia que vocês estão referenciando, ainda que seja um concorrente, isso ajuda, porque, ok, aquela fonte tem credibilidade, vocês também estão falando de uma fonte que tem credibilidade, então isso ajuda ali a identificar a relevância daquele conteúdo e também gerar não a prominência só da matéria, mas também do site de vocês. Então, isso é um fator que acaba ajudando. O ideal é levar para o conteúdo, porque para o usuário final vai ser melhor.
Mas não tem problema. Se for, tipo, você citou o FMG e você colocou uma página de tudo sobre da FMG, uma página de tag, ou pro site deles, não tem problema. Tipo, ok. Mas se você está falando, tipo, sala de pesquisa do FMG e você coloca o link só para a home deles, aí o link tem pouca qualidade, né? Então, isso é prejudicial para o usuário. O usuário vai querer clicar e aí ele vai para um outro negócio. Então, tipo, o Estadão, quando eu estava no Estadão, eles adoravam fazer isso. Às vezes, tipo, eu colocava links bonitinhos para outras matérias, eles tiravam e colocavam um link para a página de tudo sobre. Teve uma vez que eu fiz uma matéria na pandemia e eles colocaram um link para, tipo, era uma matéria sobre, agora eu não lembro o que era a reportagem, mas enfim. Daí uma das coisas que a gente citava era escritórios fechados durante a pandemia. E eu fui linkei para uma matéria que falava sobre isso. Eles tiraram o link e colocaram para tudo sobre escritório. Tipo, aí depende. Nesse caso, você pode colocar o link para uma matéria do próprio veículo que já tenha noticiado que fale sobre isso. E aí, ao invés de você jogar o link para a página genérica do outro site, você pode tentar melhorar a recirculação aqui do veículo. Então, você pode, de repente, se você tem uma página de tag que fale com uma lista de matérias ou de categoria que fala sobre o Atlético, por exemplo, você pode colocar ali direto. Então, a pessoa, se ela quiser ver mais notícias sobre o Atlético, ela pode ir para aquela página, porque aí é mais relevante para ela, talvez, nesse sentido. Vendeu um jogador. Uhum. Sim. Ele vai ver que, tipo, ok, tá correlato ali, aquele post é de um perfil oficial, daí ele pode entender também e embedar o post, ou tirar uma captura de tela também para colocar para servir de acervo também, né? Caso o post seja deletado, você tem ali uma cópia, por exemplo, na sua matéria. É relevante. Enfim, a gente tem mais links aqui. Aquele mesmo link que eu tinha mostrado. E aqui a gente tem uma seção de reportagens originais, que é um post de 2019. E aí ele basicamente, deixa eu em que ele basicamente fala quais são os critérios ali de reportagem original, né? Qual é uma boa prática, mas enfim, jornalístico, vocês sabem, mas aqui ele só meio que fala o óbvio. Augusto. Externo não é uma obrigação, isso ajuda a aumentar ali a credibilidade da sua matéria, porque você vai dizer qual é a fonte que você citou. Então imagina que o Estado de Minas publicou uma matéria exclusiva e aí vocês falam, reportagem publicada no Estado de Minas afirma blá 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 blá. Você pode colocar o link daquela matéria. O que acontece? Quando você coloca um link, o formato que a internet funciona é basicamente que se você colocou um link no seu site, você está meio que atestando que aquele site também é confiável. Então, tipo, você meio que empresta a sua credibilidade para aquela outra fonte. Quando você coloca isso em fontes confiáveis, isso é bom, porque vocês vão colocar o link para o o Estado de Minas pode colocar o link aqui para vocês. E aí todo mundo meio que se ajuda. Esse seria o cenário ideal. Veículos jornalísticos não gostam de fazer isso, porque tem toda essa preocupação. Existe uma forma de colocar o link, manter essa credibilidade e, enfim, e não afetar tanto o score. Então vocês conseguem manter, tipo, dizer, opa, nós colocamos uma fonte confiável aqui, mas a gente não empresta nossa credibilidade para outro veículo, que é usando essa opção de nofollow. Deixa eu ver.
Basicamente é o noRefer, nofollow, em que a gente coloca esses dois parâmetros aqui num link, em que basicamente a gente vai dizer, o link ele vai ficar disponível para o usuário, o buscador consegue identificar que site é esse, mas aí a nossa autoridade em si não é passada para o veículo. Então a gente consegue, o Google ele vai conseguir ler aquele link e vai entender, ok, vocês usaram uma fonte confiável, mas ao mesmo tempo vocês não estão meio que endossando ou passando a credibilidade para o veículo. É uma forma, geralmente, uma boa prática de links externos, se você não quer fazer isso, colocar esse nofollow e noRefer. Coloca isso, né? Sim. Acho que, se não me engano, no nosso já é automático. É, Mas quando você clica, você cola um link, aí você clica. tem um vídeo aqui que eu achei que seria mais curto. É gigantesco. Ele mostra aqui como que... O cara vai na velocidade 2, né? Não é. Aqui. Pronto. Deus, cara. E daí por padrão ali, se você coloca para abrir uma nova aba, ele já coloca aqui essa referência. Quando ele faz a referência também, ferramenta. Na hora que você clica, É tipo um link curto, que é, quando você clica no link curto, ele abre uma página intermediária e depois leva para outra, ou não? não, tem um que chama Tofolio. Ah, Dentro de design. uhum. Acho que, por exemplo, aí na hora que você clica, Isso aqui? F do folio. Ah, ok. É essa mesma coisa? Na- Ou isso é outro? Não, isso aqui facilita na hora que a gente está usando o Analytics. A gente consegue, tipo, pela própria URL, pelo parâmetro da URL, conseguir pegar essa informação de referencial. Que gente PTT sabe que, por exemplo, Mas aí acontece, a gente tem dois modos de fazer isso, né? A gente tem o primeiro modo, que é aqui pelo parâmetro da URL, mas aí, por padrão, toda vez que a gente clica no link de um site, o próprio navegador, ele manda pelo cabeçalho do HTTP, da requisição, ele manda o referencial de host, da onde que veio. Então, assim que, por exemplo, a gente sabe que a pessoa veio do Google, ou veio do Twitter, ou veio de outra rede social, assim que a gente já consegue saber. Então, hoje não é... isso aí é mais só para então para ficar na URL, necessariamente para o robô. Sim, isso aqui é para o usuário mesmo. Nesse caso aqui, tipo, é automático, provavelmente, e aí quando você clica, ele já adiciona esse parâmetro. E aí, se eu não me engano, o New York Times, se eles não mudaram, acho que antigamente eles colocavam aqui, tipo, deve ter melhorado isso. Mas quando você clicava no link, ele adicionava parâmetros na URL para ele poder saber, por exemplo, de qual seção da home ele veio. Então, tipo, qual bloco da home que ele adicionou. Acho que hoje, com o Analytics, está mais inteligente, né? Você consegue disparar eventos sem precisar criar isso. Mas antigamente era meio padrão, assim, de você meio que dizer, de qual seção? Ah, então é da segunda... Isso. Ah.
Aqui, por exemplo, a gente consegue ver melhor. Se eu clicar aqui em subscribe, eles mantiveram aqui. Então, a gente vê qual é a campanha que eles têm e aí qual é a fonte, que é o top bar do site. Então, aqui eles vão e colocam esses parâmetros. Então, é meio que para eles conseguirem filtrar isso depois lá no Analytics. Qual foi o referencial. Tem um número mágico de links. Não tem tipo, coloca um link ou coloca 5 links e vai dar certo. É basicamente aquilo que vai embasar a apuração de vocês. Vocês também têm credibilidade suficiente para não precisar colocar link nenhum e tá tudo bem e vai funcionar. Mas vocês colocarem links, isso ajuda. Mas não tem um número mágico. É o que é relevante para aquela matéria. Tipo, basicamente, tipo, se vocês fizerem bonitinho as boas práticas jornalísticas, não tem segredo. A tendência é sucesso. E aí, atualidade é basicamente o quão recente está esse conteúdo, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma matéria de Covid e buscar agora, a tendência é que ele vai me trazer notícias mais atualizadas sobre isso, ao invés de mostrar uma matéria que foi publicada em 2020. A vantagem agora com o modo AI, você consegue fazer pesquisa mais descritiva, tipo, eu lembro que foi da década passada, não sei o que. E tá ajudando muito, isso tem melhorado. Outra coisa é usar os filtros de tempo também, mas é mais chatinho de usar. Mas enfim, mas aqui, novamente, nada tá, tipo, gravado em pedra. Então, beleza, matérias mais atualizadas são mais relevantes, mas ao mesmo tempo, se você tem uma matéria evergreen mais completa sobre um assunto ainda que antigo, então, por exemplo, quando teve aquele caso do metanol, se você tem uma matéria mais antiga explicando o que é o metanol, blá blá blá, e as consequências na saúde humana, dependendo da busca da pessoa, pode ser que essa matéria ganhe mais destaque do que uma matéria que foi publicada agora, que ela é mais curtinha. Então, não tem tipo uma regra muito específica em relação a isso, mas no geral, para notícias do dia a dia, matérias publicadas de forma mais recente ganham maior relevância. Oi. Depende muito de quão completa vai estar aquela matéria, porque às vezes você tem ciclos ali, tipo, pessoas voltaram a pesquisar por conta de uma expressão que foi usada, uma coisa assim. E aí, o normal o que acontece? O normal é uma busca antiga, uma busca começa a ficar em alta, matérias antigas começam a crescer, os veículos falam, meu Deus, essa matéria antiga tá ficando em alta, vamos fazer uma nova matéria sobre o mesmo assunto. E aí você resgata aquele assunto. Isso é uma prática normal, não tem penalização nesse sentido, mas aí tem que ver se vale a pena talvez atualizar a matéria antiga ou criar uma do zero. Sim. Tanto editar a antiga para colocar o link da nova, tipo, na matéria e colocar talvez como relacionado, ou como na nova você apontar também, como reportamos em... tanana, tanana.
Não necessariamente que ele vai ficar mais relevante, mas ele vai conseguir identificar que houve uma modificação do conteúdo. Mas aí ele vai procurar, né, o que mudou nesse conteúdo. E aí, usabilidade, essa parte ela é mais técnica, então é basicamente a performance do site de vocês. Existe um score, né, que é o Web Core Vitals, em que o Google ele consegue detectar tanto com base nos usuários que acessam seu site de forma real, como também simulações que ele faz em servidor, para poder saber o tempo de carregamento, quanto tempo leva para a página ficar interativa. Eu posso mostrar daqui a pouco um exemplo? Mas aí ele leva tudo isso em consideração. Então ele tem notas de velocidade, de acessibilidade, de SEO mesmo, tudo isso ele faz uma nota e aí ele dá um score. E aí, quanto melhor esse score, melhor são as chances de ranqueamento no Google, ali na primeira página, né? Então, basicamente, isso é um fator de ranqueamento. Não é o único, não é o principal, mas é um dos fatores que ele coloca. Paywall não tem impacto nesse score. No começo, lá atrás, tipo em 2010, 2011, quando os paywalls estavam começando, isso impactava, mas já há bastante tempo não tem nenhum tipo de impacto. Então, qualquer tipo de barreira ali que você coloque de login, de fechar o conta para assinantes, ou para pedir doação, enfim, não tem nenhum tipo de impacto. E aí, outro fator de classificação, esse aqui é mais específico do usuário em si, que são os interesses. Então, a busca que a gente vê, não, tipo, se eu fizer uma busca aqui agora, ele vai filtrar com base nos veículos que eu acesso. Se eu usar uma guia anônima, ele vai mostrar uma outra busca. Então, enfim, teu interesse, a tua personalização, a tua experiência de uso na internet afeta a exibição também. Então, às vezes a gente pode, tipo, comemorar, tipo, minha matéria está em primeiro lugar no Google aqui, mas aí você está na tua conta logada. Então, tipo, às vezes vale a pena abrir uma guia anônima para poder ver como que tá ranqueando. Mas é basicamente isso. E aí, acho que vale a pena destacar esse último bullet, que o algoritmo do Google, né, ele não tenta classificar conteúdo ali nem com base de ponto de vista, nem ideológico, político, com nenhum tipo de viés, ou nenhum tipo de conteúdo, tipo, o Google vai tentar manipular a busca para exibir um ponto de vista específico. Isso não tem. Tanto que você pode ver matérias que criticam o Google, o próprio Google, e não tem nenhum tipo de punição ou banimento, nada disso. Hum? Por exemplo, a gente sabe que existe site. Sim. Ainda não foi pensado isso. Normalmente, se o veículo está seguindo bonitinho ali as políticas de conteúdo ali do Google, de notícias, não vai ter nenhum tipo de problema. Então, se esse veículo começa a publicar desinformação, por exemplo, esse site ele vai ser penalizado e aí, ainda que a pessoa selecione a fonte, provavelmente deve ter ali algum tipo de corte. Como ainda não cheguei a testar esse recurso aqui no Brasil, ainda não sei direitinho como funciona, mas no geral o site cai drasticamente. Tipo, obviamente, veículos têm oscilação de audiência, mas você consegue perceber que tipo, o negócio faz isso. Mas aí, nos dados ali estruturados, tem um marcador de opinião. Tanto que, por exemplo, eu não sei se o Estadão ainda faz isso, mas o Estadão, por exemplo, classifica como editorial. Daí o próprio Google ali já coloca tipo um rótulo ali dizendo que aquilo ali é uma opinião. Então, é uma forma de distinguir. Daí o Google entende, ok, isso aqui é opinião, então você vai ter diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, mas isso aqui não é factual, isso aqui não é noticioso. Depende, provavelmente você, como está aparecendo mais para você, provavelmente você interage e acessa bastante esse tipo de conteúdo. Mas ao mesmo tempo pode ser que veículos estejam publicando mais críticas do que notícias sobre cinema. Então pode ser um pouco dos dois.
sei se tem algum tipo de distinção na busca. O que acontece é que, falando de forma jornalística, né, conteúdo opinativo é mais barato do que conteúdo noticioso. Então, provavelmente veículos publicam, tem uma facilidade muito maior de publicar esse tipo de conteúdo e fora que também tem mais audiência. Então, talvez a gente tenha aqui uma espécie de loop nesse sentido. Mas, por padrão, o que entra ali no Google News são só notícias. Então, conteúdos opinativos, eles ficam fora, exceto se for tipo um editorial ou que você tem uma marcação ali de opinião, aí ele mostra, mas por padrão o principal é sempre notícia. Então ele consegue meio que tentar distinguir se está tudo classificado, tudo bonitinho, de priorizar o conteúdo noticioso. O Google não tem um sistema de checagem de fatos nesse sentido. O que acontece é você está fazendo uma série de afirmações e aí o ideal é que nessa opinião você cite fontes, né? Então fontes, informações confiáveis, e aí ele vai meio que tentar identificar esses elementos ali pela sintaxe do texto. Mas aí, se for tipo muita abobrinha essas coisas, ele vai exibir de qualquer jeito, não vai ter nenhum tipo de filtro. Mas aí a boa prática para evitar que o veículo seja, enfim, penalizado de alguma forma, se houver algum tipo de penalização, é que lá no Publisher Center você consegue colocar as editorias. E aí nessas editorias você consegue marcar ali se aquilo ali é opinião ou não. Se é opinião, se é conteúdo se é sátira, se é, enfim, se é press release também, você consegue colocar essa marcação. Oi? Não. No modo AI ou no Gemini? Tá. Ah, o AI Overview, tá. É que são muitos, são muitos nomes. É, Ali, basicamente, ele usa os critérios de relevância aqui de indexação do Google. Então, se aquela fonte ela tem aqueles critérios e, ao mesmo tempo, ela responde aquelas perguntas, ou parte daquela pergunta que você fez na busca, ele vai ler aquele conteúdo. Assim, o texto. Não, pode estar em vídeo, por exemplo, também, ele pega. Áudio, eu ainda não sei como ele está interpretando, mas eu sei que vídeo ele pega, mesmo que o vídeo não tenha legenda, tudo, ele vai ler a transcrição, ele vai conseguir entender o que está ali dentro e vai trazer para a gente também. Normalmente, aqui na própria busca, clica aqui em três pontinhos, você tem ali o feedback, e aí você consegue meio que clicar aqui e reportar. Não, Aí eu pegar o URL, o ele título, vai aparecer na pesquisa. a URL é o título da matéria, ele vai... E outra coisa, como o resultado Modo anônimo normalmente ajuda.
Ok. Falar um pouquinho, né? Tem o Search Console, que a gente consegue ver os dados ali das reportagens, ele consegue identificar se tem problemas no site, Google Trends, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e o NCI, que é aquela ferramenta. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, meio-dia e 37. Tá. Vocês estão com fome, gente? Ah, maravilha. Então, tá. Eu vou mostrar rapidinho aqui essa ferramenta do NCI. E aí, se quiser, a gente pode fazer uma pausa. A gente vê depois. Como vocês estão de tarde também? Porque eu tô por vocês aqui. Eu vim para BH só para conversar com vocês. Então, se quiserem também fazer uma pausa para o almoço, e depois a gente voltar mais tarde, não sei como está a programação, a gente pode ver ali com o pessoal. Quer que eu espere aqui você para falar? Tá. Tá. O NCI, ele é uma ferramenta em que acontece, a gente consegue conectar várias fontes de dados do Google diferentes com finalidade de ver a saúde do nosso veículo. Então, a gente tem aqui a parte de editorial, de audiência e também de negócios, além da performance técnica do site. Eu vou dar destaque aqui para o editorial. Então, basicamente, como funciona? A gente tem aqui esse botão de login, a gente vai selecionar a nossa conta do Google, a gente precisa ter acesso ao Google Analytics e ao Search Console. Então, por isso eu não dei tanto destaque aqui hoje, mas aí basicamente aqui em conteúdo, a gente consegue ver a nossa audiência em tempo real. Então, esse tempo real ele tem um leve delay de 30 minutos, mas é uma fotografia. Então, aqui a gente consegue filtrar por autor. Então, eu consigo ver tipo, como as minhas matérias estão performando em tempo real. Ou se eu sou um editor, por exemplo, eu consigo ver as matérias da minha editoria. Se não tem nenhum filtro aqui, eu consigo ver as 8 principais matérias que foram aqui publicadas. E aqui a gente tem vários símbolozinhos em que a gente consegue ver que essa matéria, por exemplo, está ganhando tração na audiência, que ela está em alta no Google, então você tem muita gente vindo do Google ou das plataformas do Google aqui, e que, nesse caso, a gente está tendo uma queda no tempo de permanência na página, e que a nossa taxa de leitura, de deep scroll, né, quanto que a pessoa rolou na página, também, tipo, está caindo em comparação com o que estava antes. Então, é uma forma aqui rápida de a gente ver como que está a audiência do nosso site. Ele tem a ferramenta NCI, News Consumer Insights. Ele pega, basicamente o que ele faz é tipo, pegar os dados que estão lá no Google Analytics, que a gente teria que ficar clicando em vários lugares diferentes, que é super chato de mexer. Aqui ele já deixa tudo formatado para a gente bater o olho e já voltado para o mercado editorial, né, para veículos jornalísticos. A gente tem esse modo aqui de tela cheia, que a gente pode deixar no monitor da redação. E ele vai passando aqui, e a gente vai conseguindo ver também em tempo real. O que tem esse foguinho significa que não tem dado suficiente. Que a matéria foi publicada só agora, por exemplo. Beleza. Acelerar um pouco o Gemini. Beleza. Ok, então a gente tem aqui o real time. Essa parte a gente precisa tá logado com o Search Console, mas pessoalmente eu acho que é o mais legal. Aqui a gente tem o que está em alta no Google. Tipo, os nossos conteúdos que estão em alta no Google. E aí quando a gente clica, a gente consegue ver dessa matéria, da onde a audiência está vindo. Então a gente vê que, por exemplo, o Discover vem 30%, aqui o Google News 45%, e ele não mostra a taxa média de clique do nosso site é 15%, e essa matéria só tem 4%. Então ele vai meio que fala, opa, essa matéria aqui não está performando tão bem quanto deveria. Então ele fala, tipo, vê se está tudo certinho aqui. O mesmo vale aqui para o Search. A gente consegue ver quais são os termos de busca que as pessoas estão fazendo para visualizar essa matéria e para clicar efetivamente. A gente consegue ver tudo isso em um só lugar. Essa ferramenta gratuita, é só logar com o Analytics e o Search Console de vocês. E aí, aqui na parte de website, a gente tem o score do site. Então aqui, se a gente tivesse logado, iria aparecer o logo de vocês. Ele mostra tipo, o tempo de carregamento da página no mobile e no desktop, tá bom? O tempo de interatividade. Então é tipo, quanto tempo eu levo para poder conseguir clicar nos elementos da página. Então no desktop precisa de melhorias no nosso site fake aqui,
e no mobile tá horrível, precisa ter melhoras. Estabilidade visual é basicamente quando você vai clicar no link, ele carrega o anúncio e aí a gente clica numa coisa errada ou, enfim, carrega uma imagem e a gente clica num negócio que a gente não queria. Isso aqui é estabilidade visual. E aí a gente consegue ver também essa nota aqui. Então aqui ele vai ainda diz, opa, você precisa melhorar. Ele mostra a velocidade, mostra o que precisa ser otimizado. Então basicamente isso aqui, ele não é muito técnico, ele não vai tipo mostrar com detalhes o que você precisa melhorar, mas ele dá insumos para a equipe editorial e para a gestão ali do veículo, conversar com a equipe técnica e dizer, olha, isso aqui afeta o nosso ranqueamento e são esses pontos que precisam ser melhorados. Então isso facilita bastante. Ele tem a nota de SEO também. Aqui ele só dá um overview sobre, o site está indexável, o Google está dando algum problema, tipo, aqui está dando um problema. Daí você tem que entrar lá no Search Console para poder ver mais detalhes. E aqui é de acessibilidade. Essa basicamente as imagens têm ali auto description, né? Se os botões eles são largos o suficientes para a pessoa clicar no botão e não clicar numa outra coisa. Então tudo isso aqui faz parte da acessibilidade e aí ele dá essa nota geral também. Do NCI é basicamente isso. Agora eu vou para o Trends, eu vou ignorar a apresentação. Então, basicamente aqui no Google Trends a gente consegue ver o que está em alta, a gente consegue ver as principais notícias que estão relacionadas a esses tópicos aqui. E aí a gente tem duas abas. A primeira, que eu quero dar destaque, é essa que está em alta agora. Então a gente consegue ver as últimas 24 horas o que está mais em alta, a gente consegue alterar o filtro, colocar aqui por categoria também. E aí a gente consegue também filtrar pelo volume de busca, o quão recente é, filtrar por ordem alfabética. Então, normalmente é esporte, famoso. E aí, algumas vezes tem, tipo, lotérica também e algumas outras coisas. Mas aí, no geral, quando a gente clica aqui, por exemplo, Bragantino e Fortaleza, quando a gente clica, a gente consegue ver um gráfico aqui de tendência com base nesse período. Então, aqui a gente tem as últimas 24 horas. A gente tem os tópicos que estão relacionados. E aqui a gente já consegue ver as principais notícias que estão sobre esse assunto. E aí, com um botão, a gente consegue ir para a busca do Google. E no outro, a gente consegue explorar mais esse assunto. Então, são matérias que o Google classificou aqui como mais relevantes para esse assunto. Então, podem ser que eles publicaram antes, pode ser que sejam mais completas, ou só porque esse site tem a tendência em cobrir esse assunto. Então, aqui o All Sports, o Globo Esporte e aqui o Diário do Nordeste por conta provavelmente da região do jogo. Então, tem um pouco disso. Quero só pegar um tema mais... Pode ser. Esse que é muito específico. E aqui a gente vai na aba Explore. E quando a gente vem aqui, a gente consegue ver, então, basicamente... interesse nas buscas. Então, como é uma coisa super específica, a gente vê que começou agora porque a Netflix anunciou, né, a nova temporada, vai estrear agora. Mas aí se eu buscar por aqui, a gente consegue ver já o tópico. E aí acontece, a gente tem duas separações aqui no Google Trends. Uma é o termo de busca e outra é o tópico. O tópico a gente consegue ver basicamente quando a gente tem essa linha aqui embaixo cinzinha. Quando não for search term, basicamente é um tópico específico. E aí ele fala, tipo, não é bom comparar, hein? Mas aí acontece, só para poder mostrar, a gente pode colocar, por exemplo, Apple aqui. Apple pode ser o termo de busca, mas ele pode ser a empresa ou pode ser a fruta. Então ele faz essa distinção aqui. Então, às vezes, quando a gente quer uma coisa mais específica, vale a pena jogar aqui. Então, tipo, Lula pode ser presidente ou pode ser Lula o animal.
ou pode ser a comida também. Então, ele faz aqui, tipo, essa distinção. Então, isso ajuda a gente ter uma precisão melhor no que a gente está querendo comparar. E aí, deixa eu aproveitar e remover aqui esse tópico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nos últimos 30 dias, interesse de buscas sobre Stranger Things, a série Netflix. A gente vê que aqui está com uma tendência de alta. E aqui embaixo a gente consegue ver as regiões que têm maior interesse na busca. E aí o mais legal daqui é que aqui embaixo a gente consegue ver termos ou tópicos que estão relacionados. Então aqui McDonald's, provavelmente por causa do lanche, né, que estava com aquela brinde, sei lá, temático. Ibirapuera, em São Paulo, se não me engano, teve alguma coisa interativa ali da divulgação da série também. Enfim, a gente consegue ver isso. E aí a gente tem esse Rising e Top. Aqui do lado, é uma boa prática aqui a gente trocar para Top, por exemplo, se a gente quiser ver termos que são mais evergreen. Acho que aqui nesse tópico de busca nem tanto, mas basicamente quando a gente vê esse top, são conteúdos que estão, buscas relacionadas que estão em alta há mais tempo, e aí podem servir de ideias para a gente para produzir conteúdos de evergreen. Ok, acho que é basicamente isso. Alguma dúvida até aqui? Enfim, a gente consegue comparar aqui os termos, como eu mostrei aqui. A gente tem esses filtros, mas normalmente o Web Search acaba sendo a melhor prática para a gente. Mas a gente consegue filtrar também por notícias específicas, também do YouTube, que pode ser relevante, dependendo do conteúdo que a gente for fazer. Eu vou ir para a apresentação rapidinho aqui, e aí vou dar uma avançada. Aqui, tá. Aqui eu acho que é um bom exemplo de como que jornalistas podem utilizar o Google Trends, né, na hora que estão produzindo conteúdos. Daí, por exemplo, uma reportagem sobre o show da Beyoncé. Então, a gente tem vários termos de buscas relacionados à turnê dela, e aí a gente coloca, tipo, termos distintos e vê o que está mais em alta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a turnê mundial da Beyoncé, daí a turnê da Renaissance, e aí, ou se não, show da Beyoncé. Daí a gente vê, basicamente, show da Beyoncé é o que está mais em alta. Então, significa que talvez valha a pena colocar no título ou em alguma das palavras-chave ali, usar essa expressão, porque, teoricamente, a gente vai ter um volume maior de busca e talvez a gente tenha também uma chance maior de clique. Lá no Trends, a gente tem essa aba Explore. A gente consegue colocar diferentes termos de buscas aqui e a gente compara. Então, e aí, sei lá. A gente consegue ver, por exemplo, aqui o interesse de busca. A Taylor Swift, provavelmente aqui. A gente teve um momento aqui de... Enfim, a gente consegue ver aqui. E aí a gente poderia colocar, tipo, Taylor Swift versus Beyoncé. Tipo, quem tem mais players, ou quem tem mais busca. Enfim. Esse aqui? Calma. É o Atlético Mineiro, desculpa. Atlético e Cruzeiro. Eu coloquei Atlético geral. Eu acho que Galo, você bota Galo no Google, não aparece animal, aparece. Aqui, né? Agora a gente pode pesquisar o Cruzeiro, o time específico. Cruzeiro o quê? Isso aqui. Pronto. Vamos sair de tópicos polêmicos.
E aí? Ou Augusto, não sei se vai chegar nessa parte. Acho que depende muito, porque deixa eu... Qual o problema aqui? Quando você pega um assunto que está tipo em alta agora, pode ser que até você publicar matéria já tem uma queda de volume. Então varia, é você explorando a ferramenta mesmo para poder ver as melhores práticas. Avaliando caso a caso. Porque às vezes, tá muito em alta, mas aí até você publicar já caiu e aí você meio que perdeu ali algumas horinhas, né, produzindo esse conteúdo. O que ajuda é basicamente pensar um pouco aqui nessa leitura de gráficos, que são essas ondas. Então, às vezes é difícil de ver isso de imediato, mas normalmente o que a gente vê no Google Trends, quando ele é mais momentâneo, né, é esse choque. Então é uma subida muito íngreme ali de busca, e aí logo depois tem uma queda também do mesmo nível. Então ela não se sustenta, né, não é um crescimento orgânico, então você vai no hype, né, você vai surfar ali naquele crescimento, ou senão você perde relevância depois. Então aqui, por exemplo, a gente tem nesse gráfico pesquisa sobre desinfetantes de mãos. Então na época da pandemia, no começo, né, todo mundo tipo, preciso mudar. E aí a gente tem uma outra coisa que é uma curva um pouco mais suave. Então a gente vê ali tem um pico, mas ela meio que se mantém. Isso é mais difícil de ver ali no Google Trends quando a gente está usando só o período de 4 horas, mas às vezes vale a pena tentar, ok, isso aqui está em alta agora, deixa eu retroceder um pouco para ver como que estava antes, e a gente vê um pouco do comportamento. Então aqui a gente vê que houve um crescimento e depois deu uma estabilizada com alguns picos. Nesse caso, pesquisa sobre IA generativa. Então, pessoas pesquisando bastante sobre isso e houve então, uma mudança de comportamento, né, na busca. E a outra é a aceleração. Então, quando a gente não tem um crescimento que é um pico, ele vai de forma mais orgânica. Então, aqui nesse caso, a pesquisa sobre sérum de vitamina C. Então, skincare. A gente vê ali que houve um crescimento e que é algo sustentável. Então, se você fizer uma matéria sobre isso hoje, provavelmente você vai ter ali uma constante, né, nesse padrão de busca. Basicamente aqui... Calma que eu tô no... Pronto. Aqui... A gente meio que pesquisando termos ali que são correlatos à turnê dela. Então, por exemplo, turnê mundial da Beyoncé. É uma coisa que, tipo, pode estar em alta. Você pode ir ou na aba lá do Trends, né, para poder, tipo... Então, aqui, a gente consegue ir no Trending Now. Não, é você que vai inputando ali. O que dá para fazer é pesquisar, depende como, sei lá, agora ela virou, tá no centro das polêmicas aqui. Então, aqui eu consigo ver os termos que são relacionados. Então, isso aqui já ajuda a gente na hora de fazer essa comparação. Então, eu posso clicar aqui em explorar. Então, já vou ter um primeiro termo. E aí, eu vou colocar agora Maria Gadu. Pode colocar. Daí você vai e compara e vê qual que tem maior volume. E aqui embaixo, depois que você vai adicionando, você ainda consegue ver outros termos que são relacionados que talvez te dê uma ideia. Talvez, mas e se eu ver esse termo aqui, como que está lá? E você joga lá também e aí faz essa comparação. Outra coisa também é que às vezes o próprio fato de estar em alta no Google já gera uma reportagem por si só. Então, aqui, por exemplo, o Le Monde, durante a pandemia, fez, pessoas estão pesquisando mais, estão pesquisando sobre vacinas, por exemplo. Daí ele vai e coloca ali. Então, para BBB, por exemplo, é super comum, depois que a Manu Gavassi falou uma palavra, você teve um pico nas buscas. Daí você vai e faz também uma matéria sobre isso. Então, e aí acontece, a gente pode tirar um screenshot, né, do gráfico, mas aí lá
a gente também tem um modo aqui de embedar, em que a gente clica aqui no botão. Não, ele atualiza automaticamente. A gente pode clicar para ele sempre atualizar, ou a gente desmarca isso aqui, ele vai tirar meio que uma fotografia, mas aí ele não fica interativo, infelizmente. Mas aí você consegue deixar esse gráfico ali dentro da matéria. De aprovação, mas você citando que você usou os dados do Google Trends, ele vai entender, ok, você não inventou essa informação. Daí, basicamente isso, mas não vai ter, tipo, porque você usou o Google Trends, a sua matéria vai ficar mais em alta. Isso não acontece. Aí, só para comentar um pouquinho, então, antes da gente encerrar, acontece, para a gente conseguir trabalhar com esse volume gigantesco de dados, basicamente o Google ele faz um recorte dos dados médios. Então, os dados aqui são amostrais. Ele basicamente vai pegar todas as pesquisas, vai verificar o comportamento médio e vai pegar o que está ali no meio. Então, é basicamente o que ele faz para conseguir processar esses dados de forma mais rápida, mas aí não tem nenhum tipo de malefício tipo, de não usar os dados inteiros. É basicamente o que um usuário médio está pesquisando. E outra coisa que a gente tem aqui é basicamente o score. Acontece, esses dados aqui eles são relativos, então ele vai de um nível de 0 a 100. E aí quando a gente, sendo que tipo 100 é o maior volume de buscas que teve. Quando a gente adiciona um segundo termo, ele vai pegar tipo, ele vai deixar proporcional. O 100 vai ser o maior número daqueles dois itens que a gente colocou na busca. Então ele vai sempre padronizar e normalizar esses números, o que permite que a gente sempre consiga comparar termos distintos ou tópicos distintos, por exemplo. E aí, também, só para comentar, né, o Google faz essa normalização dos dados para facilitar essa comparação, como comentei. E aí é basicamente isso. E aí, outra coisa é que o Google, ele também, tipo, se uma pesquisa tem pouquíssimo volume, não vai aparecer lá. Ou se você tem uma pesquisa com volume gigantesco, mas você quer saber de uma região muito específica que não tem volume suficiente de busca, ele vai dizer que não tem dados suficiente. Então você vai ter que meio que alterar o filtro de local ou de data, por exemplo, para conseguir exibir essas informações. Isso aqui eu já citei. E, obviamente, também dados sensíveis, se alguma pessoa pesquisa, ou se muitas pessoas pesquisam dados sensíveis, o Google consegue identificar isso e não vai exibir lá também no Google Trends. É basicamente isso, gente. Uns exemplos. Um veículo dos Estados Unidos aqui, hispânico, eles colocaram ali para Dia dos Namorados, né, matérias tipo, quais são os presentes mais legais que as pessoas estão procurando, né, no Google, presentes dos namorados. Eles conseguiram fazer aqui uma reportagem sobre isso. A Vox, na época que os Estados Unidos estava discutindo a criminalização, a legalização do aborto ali, enfim, na Suprema Corte, eles estavam pesquisando tipo como cada estado estava fazendo essas buscas. O Axios colocou justamente aquele hype ali das buscas sobre IA generativa no Google. Eles também colocaram aqui na reportagem. E o Le Monde durante a pandemia, né? Por último aqui, esse jornal El Tempo, sobre basicamente como que as músicas da Shakira se correlacionam com o empoderamento feminino. Daí eles conseguiram, enfim, juntar essas duas informações na matéria. Daí, depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, mas aí tem um e-mail aqui do Google Trends que vocês conseguem tirar dúvidas ou se tem uma coisa meio estranha, vocês conseguem mandar para eles também. E também tem a página de suporte do Help Center do Google Trends que vocês também conseguem tirar algumas dúvidas mais recorrentes. E é isso, gente. No horário. 1 minuto depois do horário.